E aí, pessoal do primeiro ano, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Então vamos lá, vamos continuar com o nosso conteúdo, certo? A gente na aula passada, a gente começou a ver função. Então a gente viu iniciozinho o que é uma função. Então vamos relembrar o que é uma função. Então uma função é uma relação entre dois conjuntos, certo? Então, dado o conjunto A ao conjunto B, função é o que relaciona os elementos de A aos elementos de B. Aliás, função é o que relaciona os elementos de A a um único elemento de B. Isso tem que ser bem determinado. Então, isso tem que ficar na cabeça de vocês, certo? Então, função é uma relação do conjunto A com o conjunto B, onde cada elemento de A é ligado a um único elemento em B. Beleza? Certo? Então, relembrando o que é função, na função a gente tem três conjuntos que são notáveis, que são conjuntos que são formados com essa relação, certo? Da função. Então, são três conjuntos bastante importantes na função, que é o conjunto do domínio, o contradomínio e a imagem, certo? Então, eu peguei aqui um exemplozinho para a gente ver na prática quem é o domínio, quem é o contradomínio e quem é a imagem, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho a função f de x igual a 2x, certo? Ou seja, a função, ela leva cada elemento no dobro dele, certo? Então, aqui, se eu tenho esse conjunto A com os elementos 1, 2 e 3, e meu conjunto B com os elementos 2, 4, 6 e 8, quem é o domínio, quem é o contradomínio e quem é a imagem? O domínio é todo elemento do conjunto A que está ligado com B. Ou seja, ora, mas para ser função, todos os elementos do conjunto A têm que estar relacionados com o conjunto B, né? Exatamente. Então, o domínio, geralmente, ele é todo o conjunto A, certo? Ele é todos os elementos do conjunto A que estão associados a B, certo? Se não for, se tiver algum elemento que não esteja associado a B, então isso nem função é. Então, vamos admitir que a gente já tenha uma função, certo? Então, todos os elementos de A estão ligados a B. Então, o domínio é esse conjunto A aqui. Vou dizer que o domínio é o conjunto A, que é igual a 1, 2 e 3. Esses são os elementos do meu domínio, ou seja, domínio é o conjunto de elementos, certo? Onde eu vou pegar esses elementos, vou dispor na minha função e ela vai me dar uma resposta. Essa resposta vai estar no conjunto B, certo? Quem é esse conjunto B? O conjunto de todos os elementos que tem em B é o chamado contradomínio. Ele é simplesmente o conjunto de todos os elementos de B, certo? Então, o contradomínio é B, que é 2, 4, 6 e 8, certo? Mas observe uma coisa aqui. Nem todos os elementos de B estão associados a A. Tem um elemento aqui em B que está solteiro, está sozinho. Então, ele pertence ao meu contradomínio. Mas o meu conjunto imagem são os elementos de B que estão associados a A. Então, a minha imagem, ela não é todo B, ela é restrita. Ela vai ser 2, 4, 6 e 8, certo? Podem ter situações em que a imagem seja todo o conjunto B, certo? Principalmente quando a gente for, porque a gente está aqui, nesse exemplo que eu coloquei aqui, nota que eu estou trabalhando com um conjunto de elementos finitos. 1, 2 e 3, 2, 4, 6 e 8. Esses conjuntos limitados. Mas a gente pode trabalhar, geralmente a gente vai trabalhar no conjunto geral, no conjunto dos... Por isso que a gente estudou todos os conjuntos, porque a gente vai aplicar isso no conjunto dos inteiros, no conjunto dos reais, no conjunto dos racionais, certo? Então, a gente vai trabalhar com conjuntos infinitos. Então, esses elementos aqui, nesse caso aqui, eles são limitados, são representativos. Estou representando aqui
1, 2 e 3, 2, 4, 6 e 8, certo? Então, recapitulando, domínio é todo elemento do conjunto A, certo? Todo conjunto A. Contradomínio é todo o conjunto B, todo mundo que está aqui no conjunto B. E a imagem é os elementos do conjunto B que estão associados com A. Então, não tem o que viajar demais não. É simples. Tá bom? Agora vamos ver se o meu conjunto A e o meu conjunto B é o conjunto dos inteiros. Ou seja, eu estou colocando esses elementos aqui, mas só são alguns dos infinitos elementos que tem o meu conjunto dos inteiros. Certo? Eu estou botando a função aqui, função f de x igual a 5x. Certo? Se eu aplico a função a esses elementos aqui, quem é que eu vou encontrar aqui? Então, menos 2 vezes 5 vai dar menos 10. Menos 1 vezes 5, eu tenho menos 5. Tenho 0. Tenho 5. E tenho o 25, que é 5 vezes 5. Certo? Então, aí você pode associar, né? Legal. Certo? Praticamente, todo elemento... Praticamente não. Existe algum elemento no conjunto dos inteiros que, aplicado essa função, não vai me dar uma resposta no conjunto dos inteiros? Pensa um pouquinho aí. Meu conjunto dos inteiros é o conjunto onde tem todos os negativos, o zero e todos os positivos. Não tem fração, não tem decimal, não tem nada. É só aquele númerozinho 1, 2, 3, 4, 5, 6, até infinito. Certo? Então, tem algum elemento que eu possa colocar aqui que não vá me dar um elemento correspondente aqui em B? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Eu tenho certeza que não. Porque todo elemento de A multiplicado por 5 vai dar um inteiro, certo? Então, se eu perguntasse aqui a você, quem é o meu domínio? Quem é o domínio dessa função f de x igual a 5x? Onde A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros, certo? Então, eu posso escrever até a função, ela não é escrita de A em B, uma relação de A em B. Nesse caso aqui, essa função, ela é uma relação dos inteiros para os inteiros, tá bom? Então, quem seria o domínio aqui dessa função, certo? O domínio é todo o conjunto dos números inteiros, porque não existe nenhum elemento dos inteiros que eu coloque aqui e multiplique por 5 que não vai dar uma resposta que esteja no conjunto dos números inteiros. Se eu multiplico 5 por 1.745.000, vai ter um cara aqui que vai ser 5 vezes 1.645.000, certo? Então, meu domínio, ele é todo o inteiro, certo? Quem seria o meu contradomínio? Também todo o meu conjunto B é todo inteiro. Então, meu contradomínio seria todo o conjunto dos inteiros, certo? E quem seria a minha imagem, certo? Quem são os elementos de B que estão associados a A? Então, note que não são todos, certo? Não, por exemplo, nos inteiros, não vai ter número, por exemplo, que vai dar 3 como resposta, porque não existe número que eu multiplique 5 que vai dar 3. Então, o número 3 ele não pertence ao meu conjunto imagem. Da mesma forma como o número 4. Qual é o número que eu multiplicado por 5 vai dar 4? Não existe. Esse cara não existe. No conjunto dos números inteiros ele não existe, certo? Então, note que o meu conjunto imagem ele é um pouco mais restrito. Ele está restrito apenas em quem? Ele só vai aparecer aqui quem são os múltiplos de 5, certo? Então, eu posso escrever que o meu conjunto imagem, ele é, eu posso escrever assim, ó, ele é um y, certo? A imagem ele é um elemento y, tal que é 5 vezes w, onde eu digo que w
pertence ao conjunto dos inteiros, tá? Então, o meu conjunto imagem, nessa função, ele é ele toma essa seguinte forma, né? Ele é todos os múltiplos de 5, certo? Só os múltiplos de 5. Quem não é múltiplo de 5 não pertence à imagem, só pertence ao contradomínio, tá certo? Então, meu conjunto imagem é um y, tal que y seja igual a 5 vezes w, onde w pertence ao conjunto dos inteiros. Ok? Então, vamos ver isso aqui. Isso aqui é são casos de domínio. Como assim? Que caso de domínio é? Existem algumas funções que elas não existem em todo o conjunto. Vamos trabalhar agora nos reais, né? Vamos trabalhar aqui nesses casos de domínio. Estamos nos reais. Então, a gente está trabalhando com todos os números que a gente conhece, certo? Então, o que seria o caso de domínio? São os casos onde o meu domínio ele é restrito. Ele não é simplesmente todo o conjunto. Geralmente, a maioria das funções que a gente trabalha, o domínio ele é todo o conjunto dos racionais, dos reais. Ele não tem limite, certo? Mas tem alguns casos particulares em que você tem que ter cuidado, porque não vai existir uma imagem, certo? De acordo com o elemento que eu pegar do conjunto X. Não vai ter ninguém com quem associe a ele no conjunto B, certo? Então, quem são esses casos? Tá? Por exemplo, se X for se a imagem f de X é igual à raiz quadrada de X, certo? A gente está no conjunto dos reais, certo? Eu posso pegar qualquer número, jogar aqui dentro para tirar a raiz quadrada dele. E a imagem dele tem que estar dentro dos reais, tá bom? Então, é dos reais para os reais. Tem algum elemento que eu coloque aqui no lugar de X que não vou ter uma raiz quadrada? Então, recapitulando, quem já viu sexto, sétimo ano, oitavo e nono, a gente sabe que a raiz quadrada ela tem uma condição, ela não existe para qualquer número. Agora que a nossa mente já está mais aberta, a gente sabe que tem número negativo, irracional, tem fracionário, não existe raiz quadrada para número negativo, né? Isso a gente sabe por quê? Porque não existe número que multiplicado por ele mesmo vai me dar uma resposta negativa. Porque se eu tenho menos vezes menos, eu vou ter mais. Se eu tenho mais vezes mais, eu vou ter menos. Então, a única forma de eu multiplicar dois números e aparecer com sinal negativo é se esses números tivessem sinais contrários, positivo e negativo. Se ele tem sinais contrários, então eles são números diferentes. Então, por exemplo, a raiz quadrada de menos 4, ela não existe, certo? Por quê? Não existe dois números que eu multiplique iguais que vai dar menos 4. Eu posso, professor, mas se eu multiplicar mais 2 vezes menos 2, mais 2 e menos 2 são números diferentes, tá? Não são números iguais. Então, ou seria mais 2 vezes mais 2, ou menos 2 vezes menos 2. Mais 2 vezes mais 2 vai dar mais 4. Menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4 também. Então, a gente sabe, generalizando agora, já que vocês já passaram no fundamental, não existe raiz de índice par se o número for negativo. Então, não existe raiz quadrada, não existe raiz quarta, por exemplo, de menos 16, não existe raiz sexta de menos 64, não existe raiz de índice par de número negativo, certo? Lembra de números inteiros, quando a gente fala todo número negativo é elevado a expoente par fica positivo. A conclusão é mesmo, sendo que é o inverso, né? Não existe número que é elevado a um índice par de negativo. Logo, não existe raiz de índice par negativa. Ok?
Então, se não existe raiz de índice par negativo, então o meu conjunto dos reais aqui, eu não posso usar todos os elementos dele. Eu não posso usar nenhum negativo, porque se eu colocar um negativo, vai dar problema aqui, porque aqui é só raiz quadrada, né? Isso aqui é a raiz quadrada de índice 2, certo? Então, nenhum negativo eu posso colocar aqui no lugar do x. Ou seja, x tem que ser maior ou igual a zero. Porque raiz de zero tem. Mas raiz de menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 não tem. Então, o meu x ele só existe imagem para x maiores que zero. Maiores ou iguais a zero. Certo? Então, quando eu for estudar meu domínio aqui, então, esse cara aqui, então, meu domínio, ele não é todos os reais. Então, ele é um x que pertence ao conjunto dos reais, tal que x seja maior ou igual a zero, certo? Essa é a condição para que exista a função. Aqui, tá? É um caso de domínio, a condição de existência da função. Ok? E nesse caso aqui, tem alguma restrição para esse caso aqui? Qualquer número que eu colocar aqui no lugar do x vai me retornar uma imagem real? Vocês sabem me dizer? Certo? A gente tem uma exceção aí, certo? Que a gente vem escutando isso desde o 6º ano. O que é que a gente sempre escuta? Que a gente não pode dividir números por zero. Não pode dividir por zero. Então, nesse caso aqui, o meu x, ele não pode ser zero. Mas pode ser menos 2, menos 3, menos 4, menos 2,5, mais 7, mais raiz de 2. Não interessa. Nesse caso aqui, a única restrição que existe é que aqui não pode ser zero. Então, nesse caso aqui, o meu domínio, ele pertence a todos os reais. X pertence a todos os reais, com exceção do zero. Ok? X pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser irracional, pode ser fracionário. Ele só não pode ser zero. No caso de 1 sobre x aqui. No caso da raiz de x, x não pode ser negativo. E essa combinação aqui, essa fusão de 1 sobre raiz de x, né? Então, eu vou ter que, ele vai absorver esses dois casos de restrição aqui. Ele nem pode ser negativo, porque é uma raiz quadrada, certo? Esse caso, outra observação, que é bom salientar, se eu botasse aqui, deixa eu, só para modificar, se eu botasse aqui, raiz sexta, pronto, raiz sexta de x, como o índice é par, a condição, o limite, a restrição que ele vai ter, vai ser igual da raiz quadrada, porque ele continua não tendo raiz de número negativo, certo? Então, o caso de domínio de restrição é o mesmo, certo? Se minha raiz for de índice par, ok? Então, se for naquele caso ali, como é que fica? Onde é que está o meu domínio? Então, meu domínio aqui, certo? Ele pertence aos reais, mas ele não pode ser nem negativo e nem pode ser zero. Então, esse x aqui ele tem que ser exclusivamente maior do que zero. Note que aqui é maior ou igual, porque nesse caso aqui, o meu x pode ser zero normal, de boa. Mas aqui, se ele for zero, vai ser uma divisão por zero e vai cair nesse caso de restrição aqui. Então, ele nem pode ser zero, nem pode ser negativo. Ele pode ser qualquer positivo, menos zero e negativo, certo? Então, o meu domínio fica restrito ali naquele caso. Ou seja, só ele me diz quais são os valores que eu vou poder colocar na minha função para ter uma imagem, tá bom? Aí eu botei esse exemplo aqui também para a gente ver, certo? E esses dois casos aí, certo? Então, vê bem. F de aqui,
quem é o meu domínio? Certo? Quem é o meu domínio? Meu domínio, ele pertence aos reais. Tá ok. Então, vamos olhar as restrições. Esquece essa parte aqui de baixo. Olha só para o numerador. Para x mais 3, eu tenho alguma restrição? Existe algum valor que eu coloque no lugar do x que eu não vou ter resposta real? Ou seja, a resposta não vai ter seu valor no conjunto dos reais? X mais 3? Não, né? Qualquer número somado a 3 está no conjunto dos números reais. Então, nesse numerador aqui, eu não tenho nenhum caso de restrição. Ele pode ser qualquer um aí, certo? E no denominador? E nesse caso aqui? É raiz cúbica. Raiz cúbica pode ser negativa, né? Então, eu tenho raiz cúbica de menos 8. Porque existe número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar negativo. Como, por exemplo, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. Mais 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Certo? Então, a raiz desse cara aqui é menos 2. Então, tem raiz cúbica, tem raiz quinta, tem raiz sétima, tem raiz de índice ímpar de número negativo. Certo? Então, diferentemente desse caso aqui, certo? Que a gente não pode ter negativo, no caso do cúbico a gente não tem restrição. Certo? Eu posso ter raiz cúbica de qualquer número, certo? Tanto positivo quanto negativo. Beleza? Então, não tem um caso de restrição. Cuidado, o raiz cúbica de x ele está no denominador. Então, o caso de restrição dele, a única restrição dele é que ele não pode ser zero. Aliás, ele tem que ser diferente, né? Então, meu x aí nesse caso ele não pode ser zero. Então, toda vez que uma questão me perguntar, estude o domínio da função. Quem é o domínio? Ou seja, são os elementos do conjunto A no qual eu vou ter uma imagem. Ou seja, são os elementos do conjunto A que vão se ligar aos elementos do conjunto B. Tá? Esse é o domínio. Então, existem casos em que o domínio ele não é aplicado no conjunto de todos os reais, ele tem uma restrição. Esses são os casos mais famosos de restrição. Por exemplo aqui, tá? Então a gente tem aqui f de x igual a x ao quadrado menos 4 sobre a raiz quadrada de x mais 2. Observe o que aqui? Que x mais 2 ele está dentro de uma raiz quadrada, então ele não pode ser negativo. Então eu tenho que x mais 2 ele tem que ser maior do que zero, certo? Então, concluindo, passo 2 para lá, resolvo feito a equação. Então eu tenho que x tem que ser maior que menos 2, tá? Já aqui no numerador, eu não tenho nenhum caso de restrição. Note que qualquer número que eu levar ao quadrado e subtrair de 4, ele vai estar no conjunto dos reais, seja lá que número for esse, certo? Então, nos casos de domínio, a gente estuda isso. A gente estuda quais são os elementos do conjunto que eu vou poder colocar na função e eu vou obter uma resposta, certo? Então, é isso que a gente está estudando no caso de domínio. Então, toda a atenção do mundo, certo, nesse assunto, porque é uma sutileza, certo? Às vezes, numa questão, você precisa desse conhecimento para resolver. Você precisa saber se ele se comporta em todo o conjunto R ou não, certo? Principalmente quando a gente for construir gráfico. Quando a gente for construir gráfico, a gente vai ver exatamente como é que o gráfico se comporta em uma situação como essa, por exemplo, onde o meu x ele não pode ser zero, quando o meu x não pode ser negativo, certo? Então, até a próxima aula. Um beijão, um bom São João para vocês.